Bem-vindo! Essa é a Corretores TV. Estamos aqui para mais um podcast. Esse canal feito para você com carinho. Chegou? Dá o like já, compartilha, chama os amigos, porque esse podcast já está chegando no número 40 e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Hoje um convidado muito especial, Edivaldo Azevedo. Isso. Acertei? Acertou, perfeito. Bem-vindo, Azevedo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. A gente estava aqui já falando fora do ar e você já estava falando sobre o nome. Então já quero saber, me conta a história do Azevedo e do Edivaldo. É até interessante, né? Minha mãe tinha dado o papelzinho para o meu pai registrar como Eduardo. E a mãe dele tinha pedido Edivaldo. Olha aí. Então adivinha quem que ganhou a parada. Uhum. Mas as duas se deram muito bem durante a vida toda, né? Então ficou o Edivaldo. Entendi. É um nome importado, né? Que Tá. aqui em São Paulo não tem muito. Tá. Então veio importado realmente lá da Bahia. Olha aí. Que é onde eles nasceram, né? Então Entendi. bem bacana. Então, Edivaldo, e você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, né? Uhum. Nasci em São Paulo, mais especificamente em Osasco. Tá. Mas a família é da Bahia, como você falou? Não, só meu pai. Só seu Minha pai. mãe é uma mistura de sangue aqui dentro, de italiano com baiano. Olha aí. É, né? como todo brasileiro. Como todo brasileiro. Minha mãe é paulista, né? Nasceu na Zona Norte Tá. e conheceu meu pai quando ela mudou para Osasco. Entendi. Então, lá em Osasco, um bairro bem simplesinho que a gente nasceu e nós ajudamos criar aquele bairro, né? Entendi. Construir o bairro. Mas antes de a gente continuar essa história, fala pra mim, quem é o Azevedo? Casado, filhos? Me fala um pouco. Opa, claro. Bom, sou casado, né? Tenho uma história também com a minha esposa. Esse ano, se Deus quiser, a gente completa 39 anos juntos. Olha aí, hein? Tenho 54 de idade, né? Começamos a namorar numa brincadeira de um grupo de jovens. Ela tinha 13 anos, eu 16. Ninguém imaginou que ia... Você tá com ela desde os 16 anos? Desde os 16 anos. Nossa. Uma brincadeira que ficou séria. E hoje, né? Temos aí 2 filhos. O Gustavo, com 26, vai fazer 26 anos. A Bruna, com 23. Uhum. Né? E a Bruna já saiu na frente do irmão, já casou. Olha. E tá vindo aí o Ângelo, nosso primeiro netinho. Oh, parabéns, hein, pela família, hein? Obrigado. Que bacana. Obrigado. Então, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Então, Osasco, você cresceu no bairro de Osasco? Sim, eu nasci na zona norte de Osasco. Tá. Um bairro, assim, na época era muito violento, Dalma. Eu lembro das histórias de Osasco. Nós tínhamos, assim... Hoje tá bem melhor, né? Hoje virou a paz. Tá certo. Meus pais moram no mesmo lugar ainda já há mais de 50 anos. Para quem ouvia Gil Gomes, Osasco era um lugar que dava medo. Dava medo de ir. Todo mundo falava de Osasco, meu Deus do céu, E que lugar é esse? hoje virou uma cidade o bairro, né? Então imagina um bairro de periferia, com dificuldade de... Estava lembrando até, conversando com o Kobe ali fora, né? Certo. E lembrando de como como era a nossa infância. Perfeito. Com 14 anos já começar a trabalhar rapaz, eu tinha que levar um tênis extra Olha aí. na mala, porque não era asfaltado a rua. Sim. Então, dia de chuva, a gente pisava no barro. Eu sei. Ia sair às 6 horas da manhã e depois tinha que chegar no trabalho, limpar a roupa, ou às vezes trocar de roupa e trocar o calçado. Mas uma época boa, Eu imagino. Só nos ensinou a ser mais resiliente. Então, já vamos então, foi ótimo, que eu já ia ser a minha primeira pergunta para você aqui, já no âmbito do trabalho, é justamente isso, você começou a trabalhar com 14 anos, então. Isso, já próximo dos 15, em 85, muitos que estão assistindo aqui nem sonhavam em nascer. Né? Então, meu primeiro emprego foi, eu já vi até em outros podcasts, meu você caso também mesmo, foi... né? Não tinha nem projeto de nascer em 85. Você foi office boy também, né? Fui office Eu também comecei como office boy no Banco de Crédito Nacional. Olha aí. BCN, bacana. Que já saiu do ar faz um tempo, né? Sim, O Bradesco comprou. Sim. E assim, foi uma oportunidade. E onde era? Vizinho, Onde era? Em Alphaville. Em Alphaville. Então, olha que interessante, eu saía lá de Osasco. Osasco é do lado de Alphaville. Sim, mas não tinha acesso. Com certeza. Era cortado pela rodovia Castelo Branco. Perfeito. Aí eu tinha que tomar um ônibus até Castelo Branco, podia estar chovendo ou sol. Tinha que estar lá às 6h30 da manhã, esperando fretado. Se eu perdesse, eu perdi o dia de trabalho. Perfeito. Não tinha como, não existia Uber, não tinha ônibus, a gente perdeu o fretado, perdeu o dia de trabalho. Sem dúvida. Né? E graças a Deus não perdi nenhum. Olha aí. Né? Consegui, já fiquei 5 anos. Essa é a história de muita anos. gente, né? Responsabilidade logo cedo, aos 14, 15 anos, já com responsabilidade. É um mundo diferente do atual, né? Mas sim. Isso também cria muita casca, né?
Sim, sim. Te prepara para o mundo. Mas me fala, você ficou lá até quando? Então, eu entrei em 85, aí em 89, eu tinha, assim, um sonho desde os 12 anos. É uma coisa incrível, né? Eu tinha na mente onde eu queria chegar. Então, eu queria uma família com 3 filhos, queria ter minha casa própria. Olha aí, visionário. E um negócio próprio. Certo. Era esse o meu sonho. Tá. E aí eu comecei a trabalhar lá no BCN, porque meu pai não tinha muitas condições. Perfeito. Mas, graças a Deus, comida sempre teve, né? Isso é muito bom. Então, não tinha para fazer... Às vezes, jovem, né? Adolescente, a gente quer um tênis, quer isso, quer aquilo. Sim. E aí eu quis trabalhar muito cedo para poder ter essa independência. Ganhar seu dinheiro. Ganhar meu dinheiro. Então, eu comecei lá no BCN em 85 tá. E entrei... uma história interessante essa. Eu já estava no primeiro ano do ensino médio. Ok. E numa escola pública. Sempre estudei em escola pública. Opa. E esse meu sonho eu precisava fazer eletrônica. Que eu queria ter uma loja de consertar aparelhos eletrônicos. Olha aí. Né? Olha que interessante. Mas assim, de onde veio o seu pai era dessa área? Meu pai é torneiro mecânico. E de onde esse interesse por eletrônica? Eu sempre gostei de desmontar e montar as coisas, então eu fazia muito isso. Entendi. Os relógios em casa nenhum parava montado. Entendi. De vez em quando eu conseguia voltar. Mas você era daquele que desmontava e sobrava a peça? Então, de vez em quando voltava a funcionar, mas a maioria das vezes sobrava as peças. Então foi muito interessante. Tá. E aí eu precisava fazer eletrônica para poder, né, dar sequência onde eu queria chegar. Ok. E aí eu voltei um ano. Eu tinha passado para o segundo ano do ensino médio. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu conseguia pagar o colégio técnico. Eu voltei um ano para poder iniciar o colégio técnico. Acreditando no seu sonho. Acreditando no sonho. Aí eu me formei em técnico eletrônico. Muito bem. E isso me abriu as portas em 89. Tá bom. Para entrar numa multinacional. Onde você foi? Pode falar? Trabalhei na Xerox do Brasil. Opa. Lá em Interlagos. Tá. E aí também a mesma coisa. Mas só uma perguntinha. Você continuava morando em Osasco e ia para Interlagos? Para Interlagos. Ô, vidinha sofrida, hein? Não esqueço isso, da estação Jurubatuba. Hoje nós temos nossos produtos lá. Eu passo, vem uma história na mente. Sem dúvida. Da estação Jurubatuba, que é onde é o shopping hoje, o shopping SP Market, sim, até a Xerox, que é onde é o Santander, hoje, eram 2 quilômetros. Chuva ou sol, todo dia. Descia lá no trem e essa caminhada, porque não compensava tomar ônibus, nem tinha grana para pagar o ônibus. Sim, sim. Não tinha vale transporte como hoje, nada disso. Certo. E eu entrei lá como estágio, então eu abandonei um trabalho já, graças a Deus, os 4 anos no banco. Tive 3 promoções. Muito bom. E eu estava com um salário confortável. Já estava em época de exército também, não estava? Já tinha passado do exército. Né? E aí eu quis, voltei tudo atrás, coloquei de lado, falei, eu vou ser estagiário de eletrônica lá na Xerox, que eu vejo um futuro promissor. Entendi. E aí foi o que aconteceu. Então, tipo assim, eu era milionário, viu, gente? Eu ganhava 4 milhões de reais de cruzeiros, que não valia nada, não dava para tomar o ônibus. Aí voltei, entrei na Xerox como estagiário para ganhar 1 milhão. Que também não dava para fazer nada, era só número. Né? Era só zero. Só quem viveu essa época sabe o que eu estou falando. Inflação altíssima. Inflação altíssima. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá foi uma escola. Então, eu comecei como estagiário, estagiei 5 meses. Aí apareceu a oportunidade para assumir um território, né, de clientes. E ali eu comecei a desenvolver essa parte, né? Mas assim, até vou voltar um pouquinho atrás, tudo isso, né, sempre foi... eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? Não vou falar de religião, mas sempre parece que Deus me dá o caminho até hoje. E eu sabia que aquilo era o lugar certo. E ali eu comecei, né, entrei nessa área, comecei a andar, gente... Eu já saí escoltado lá no Pedreira, que eu estou falando da década de 80. Hoje também virou uma cidade lá, onde vai ter o nosso Interlagos, né? Sim. Mas era muito mato, e eu pegava o carro da empresa, e onde tinha uma lojinha e tinha impressora, eu estava lá arrumando. Hoje a gente chama de impressora, na época era copiadora. Sim. E então, assim, isso me trouxe uma bagagem muito grande para conversar com pessoas estranhas,
para poder ter jogo de cintura. Você se achava tímido na época? Eu sou tímido, tá. Né? Pode não parecer, mas eu sou. E na época eu desenvolvi um pouco mais isso. Técnica de comunicação. Técnica de comunicação. Como falar com as pessoas. Exatamente. Tá. E sempre estudando, né? Então aí 19 anos, meus 20 anos, e olhando sempre para frente, para chegar no meu objetivo. Perfeito. Hoje eu trago isso mais consciente, mas na época eu fazia isso até de uma forma inconsciente. Tá. Eu sabia que eu tinha que dar esse espaço. Perfeito. E vendo que era uma empresa multinacional, Dalmo, o que eu falei? O que eu preciso para crescer numa empresa multinacional? Preciso falar inglês. Perfeito. E aí eu descobri que tinha um professor interno lá que dava aula de inglês particular. Ótimo. Juntei com mais outros 10 colegas, formamos um grupo e começamos a trabalhar, ter aula de inglês particular. Ok. Né, dentro da própria empresa. Então, trabalhava até às 18 horas. E olha que interessante, eu morando em Osasco, peguei o carro, meu primeiro território foi aonde? Jurubatuba. Tá. Continuei para o lado de lá. Tá então, bom. Atravessava 36 km da Marginal todos os dias. Imagino, né? ponta a ponta. Em um ano, o carro da empresa que eles davam, um carro zero, era um negócio bacana. Depois de 4 anos, o carro passava para mim. Tá. Era meu, então eu cuidava dele como se fosse meu. Perfeito. Todo jovem queria entrar lá para ganhar o carro. Então, eu com 19 anos tive um carro zero. Tá bom. Né, que a empresa me deu. Então, era a comodidade nossa. E aí eu ia para lá, passava o dia inteiro. Quando não tinha chamado, o que eu fazia? Poxa, é a mesma coisa, sei lá, eu estou aqui, conserto a máquina X. Aí tem um colega que está consertando a Y, ganha mais, uma máquina de mais tecnologia. Eu não tinha celular na época, nada, eu via onde a pessoa estava e ia para acompanhá-la. Tá. Aí eu ajudava a pessoa a consertar a máquina que não era da minha... Por que esse interesse? Qual que era? Sempre eu quis, né, algo a mais. Sempre Tá. eu busco algo a mais para poder desenvolver mesmo. Certo. Desenvolver. E aí o que aconteceu? Fazendo inglês, os colegas, né, começaram a falar que eu estava ajudando. E assim, não ficava falando para a chefia. Tá. Eu ajudava porque eu queria aprender. Tá. Surgiu a oportunidade, com 3 anos de empresa, para migrar para essas máquinas maiores. Tá. Que eram máquinas que hoje já caíram em desuso, que Certo. imprimiam os extratos de banco. Eram máquinas que rodavam 24 horas, Tá. fazendo milhões de páginas, né? Sim. E aí, com 3 anos de empresa, eu fui convidado para fazer o primeiro treinamento nos Estados Unidos. Olha aí. Ainda jovem, fui para lá. Quando você tinha? Tinha 19 para 20. Olha. Tinha rápido, um ano. hein? Não, tinha mais, 21 anos. 21 19 anos. Com 3, né? 21 anos. 21. Ia fazer 21, que eu faço aniversário no final do ano. Eu fui para lá em 92. Tá. Foi lá treinar. Fui lá treinar. Rapaz, foi assim, uma experiência tremenda, né? Porque eu fui com outras pessoas, então me deu mais segurança. Claro. Já estava falando inglês mais ou menos? Sim, já dava para... Não, primeiro, para ser esse convite, eu passei por uma bateria de testes. Perfeito. Então, foi uma seleção, aí eu consegui passar nessa seleção. Legal. E aí fui para lá. Então, depois disso, a vida mudou. Eu voltei já marcando casamento. Boa. Casou com quantos anos? Casei com 25. 25, tá. E, assim, casamos já com a casa própria. Então, aquele sonho começou andando. Eu conto muito isso para clientes na mesa, principalmente para jovens. Tá. Com 20 para 21, eu dei entrada no apartamento. Tá. E era assim, ganhava 2 milhões e pagava 3 milhões de apartamento. Sempre estava indo lá negociar. Tá certo. Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu quitar em 7 anos. Tá. Né? E aí foi quando nós encomendamos o primeiro garotão que veio, o Gustavo, né? Em 98. Tá. Então foi bem... E até então você tá na Xerox ainda? Estou na Xerox ainda. Fiquei 17 anos na Quanto? Xerox. 17 anos. Uau. Uau. Foi uma escola. Aí Sabe que isso hoje em dia tem pouca gente para contar que difícil. ficou 10, 12, 17, 20. Eu mesmo fiquei 25 numa empresa. Tem pouca gente que tem isso para contar isso. É né? verdade. Hoje é muito imediatismo, né? Então é tudo muito rápido. Mas, por outro lado, você tem uma história que você está contando que você foi construindo, além das oportunidades, Sim. você foi construindo isso, não é mesmo? Isso. Porque às vezes as pessoas olham quem consegue e acham que é sorte na vida, né? Pois é. Mas não é sorte, na verdade é trabalho. Olha, teve que estudar inglês, teve que se Trabalhei treinar. de madrugada, Natal, sem ficar com a família. Tá aí. Né? Porque banco não para, então a gente tinha esse lado também.
Mas eu consegui, né, fazer meu pé de meia, comprar meu apartamento com a ajuda da minha noiva na época, né? Sim. A senhora Rose, que está comigo aí, me aguentando aí 39 anos praticamente. Alô pra ela aí, ó. Viu, amor? Obrigado, viu? Sem a sua ajuda, eu não estaria aqui hoje contando essa história, né? Então é uma parceria mesmo. É isso. E aí depois de 17 anos, aí você lá eu andei ficou... por todos os departamentos da Alma. Então, assim, eu saí da parte técnica, aí recebi um convite para ministrar treinamentos técnicos para os técnicos novos, né? Então, eu buscava o treinamento lá na matriz, lá em Washington, e adaptava para o Brasil para aplicar para os técnicos que estavam aqui. Tá certo. E aí eu estudando, fiz administração, depois eu fui fazer marketing. Olha. Né? Marketing da época é totalmente diferente do de hoje. Sim. Né? Eu fazia marketing ainda na época que a gente falava de outdoor, comercial em televisão. Mídia externa. Né? Então, mas me deu uma boa base, porque tudo isso eu entendia que para ter um negócio próprio eu precisaria conhecer. E me ajudava na vida pessoal e também na vida profissional. Tá certo. E aí lá recebi o convite para... lá dentro da área de treinamento, eu recebi o convite para ser coordenador do treinamento de vendas. Tá bom. Isso em 2000, eu já tinha uns 15 anos de empresa. Olha o bichinho da venda chegando. Bichinho da venda. Aí eu cheguei nesse ponto, mas eu sempre gostei, eu sempre me interagi com os vendedores. Tá. Mas eu me achava muito técnico para poder fazer uma venda. Tá. Né? Então, assim, fui fazer um curso de liderança pessoal. Liderança. Curso de vendas eu fiz todos. Que a Xerox ministrou. Tá. Então, como coordenador, eu participava dos treinamentos. Tá. Aí aprendi, só que lá era um público diferente, por exemplo, de hoje. Meu público era o B2B, então era negócios. Sim. Eu falava com diretores, presidentes de empresas. Perfeito. E diferente do consumidor final. Né? Claro. Mas isso trouxe... Nossa, aprendi várias estratégias. Como descobrir quem é o decisor, por onde andar numa conta, como criar um comitê de conta, as pessoas envolvidas. Então, foi uma escola. Tá bom. Né? E aí a gente começou... Eu falei, poxa, agora eu tenho que praticar tudo isso. Tá bom. E eu cheguei a pedir demissão em 2003 para ir trabalhar. Você ia fazer o quê? Deu um impulso lá. Eu falei, não, eu preciso sair dessa zona de conforto. Tá bom. Eu estou numa área muito boa, estou aprendendo bastante. Eu tinha um diretor, Carlos Pimenta, que é meu amigo até hoje. E assim, ele desafiava muito a gente. Então eu lembro que quando a primeira vez que eu viajei sozinho para fora, ele falou para mim, ele chamava de filho, filho, vai ter um lançamento para 97 e eu quero que você assuma esse lançamento. Só que esse lançamento é em rede, tá? São máquinas que são ligadas em rede. Tá Falei, bom. cara, eu não entendo nada de rede. Ele falou, não tem problema não. Fala com a Flavinha ali, ó, tem um caixinha, pega o que você precisar e compra os livros que você precisa, você tem 2 semanas. Se vira. Se vira nos 30, meu amigo. Esse problema agora é teu, não é mais meu. Meu problema é mandar alguém, já decidi, agora é teu. Tá certo. E foi a melhor coisa que ele fez. Eu fui atrás de colegas. Nunca teve medo do desafio, né? Olha, claro, medo a gente tem, mas coragem, sempre eu enfrentei. Tá. Isso me ajuda até hoje, porque eu fui atrás. Eu falei, eu tenho que me virar. E aí fui viajar sozinho, então você já não tem o idioma. A aula é toda, o americano ele não vai falar mais devagar para poder você entender. Tá certo. Então aquilo que eu não entendia eu tinha que perguntar para os colegas, era o dobro do esforço. Do esforço, com certeza. Para poder entender e seguir, né? Tá certo. Mas isso sempre me ajudou a ter essa parte aí de enfrentar o desafio. E aí eu pedi para sair que eu queria, já estava de olho no mercado imobiliário. Então eu falei, eu arrumo... Por que estava de olho no mercado imobiliário? Porque eu sempre gostei, eu já tinha comprado meu apartamento, tinha comprado um terreno, depois vendi o apartamento, e eu mesmo intermediava ali, claro, com um corretor, mas eu falei, poxa, eu gosto disso. E... Peraí, pessoal, só para entender, você intermediou, você já era corretor? Não, nada. Função. Ah, boa. Né? Então eu vi que precisava ter uma escritura, que eu já tinha comprado, vi que, né, precisava anunciar, enfim, coloquei em algumas imobiliárias, mas depois eu sempre acompanhando. Tá. Né? E que ano era isso? Isso foi em 2003. Tá.
Em 2003. Mas eu não saí da empresa. Ok. Né? Já estava vendo isso, eu queria construir, eu tinha o meu terreno lá, meu cunhado se formou engenheiro. A ideia era a gente construir e começar a construir e vender casas. Tá. Mas só que na prática não é tão simples assim. Né? O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Por isso que eu admiro demais o Luna e o Von de ter essa coragem. Né? Porque não é assim, eu quero e faço. Tá bom. E aí, o que aconteceu? Fiquei um pouco deprimido na época e tal. Por quê? E um amigo indicou, não, porque assim... A vida estava boa, não estava? Eu acabei até, né, não falei um detalhe importante. Em 99, com a bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos, as empresas norte-americanas sentiram muito financeiramente. Perfeito. E de 8 mil funcionários, nós passamos a ser 2 mil. A empresa demitiu 6 mil funcionários. Isso gera um mal-estar tão grande. Então você vai ficando. E parece que quem vai saindo, a gente tem disso, né? Está ficando melhor do que quem está ficando. Tá. Então é tudo emocional. A gente cria as neuroses. E aquilo começou a me deixar preocupado. 2 filhos pequenos. Falei, e se eu sou mandado embora amanhã? Então eu vou me antecipar. Qual é o seu plano B? Meu plano B, então. Eu falei, eu vou procurar? Não tenho. Né? Então, assim, é muito específico você trabalhar com impressora. Tá. Não é qualquer empresa que faz isso. E aí me deu uma loucura. E é um mercado que estava começando a encolher, né? Sim, sim. Então ele já estava dando sinais, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz essa loucura, conversei, eles estavam tendo demissão voluntária. Sim. Aí eu conversei com o Carlos, lá com o Pimenta, ele falou, não tem motivo para te demitir. Um PDV. Mas se você quer, a única coisa é que como você está pedindo, você não vai ter os pacotes. Porque eles estavam pagando até 10 salários para quem era demitido. Entendi. Então é uma empresa que sempre foi muito humana. Tá. Né? E aí eu falei, mas eu preciso, sei lá, eu sinto que eu achar preciso fazer alguma coisa diferente. Estou muito acomodado. Tá. E ele topou, e aí meu cunhado me indicou um treinamento de autoconhecimento. Tá. Fui para lá, fiz esse treinamento, participei desse treinamento, saí de lá com um projeto de vida. Olha aí. Baseado naquele que eu já tinha, mas saí bem mais determinado. Ou seja, você fez um treinamento, na verdade, que tocou no que você estava precisando. No que eu precisava, realmente, que eu não estava enxergando. Eu estava com um monte de fantasias na cabeça, né? Porque a gente cria neurose. Tá. E aí eu voltei, e olha como são as coisas. Uma coordenadora que trabalhava comigo lá me convidou para almoçar. Tá. E aí ela me deu uma bronca. Ela falou, como que você sai assim? O que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser vendedor. E ela era da área de vendas. Tá. Coordenadora, né, de vendas também. Ela falou, cara, a gente precisando aqui na empresa que saíram os melhores vendedores, saíram e você está indo para o mercado. Tá. Falei, Fátima, agora é Fátima Botamelli, o nome dela, me ajudou muito. Falei, Fátima, agora eu já coloquei os 2 pés na jaca, não tem o que fazer. Voltamos do almoço, daqui a pouco meu diretor me chamou na sala. Quem estava lá, ela. Entendi. Aí ela me fez esse convite, falou, olha, fica com a gente, dá mais uma chance para você e para nós, né? Sim. Eu topei, Dalma, fiquei mais 3 anos. Na área de vendas da Xerox. Da Xerox. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Igual aquela vez. Parecia que eu estava em outra empresa. Você estava para sair, então. Já estava tudo certo. Aí, como nós éramos ligados ao RH, tá. A diretora executiva de RH era a chefe do meu chefe. Tá. Então ele ligou para ela, falou, Priscila, podemos mudar aí? Ela, tudo bem, topou. Rasgaram a minha demissão, tudo que eu já tinha assinado. E eu fiquei na empresa mais 3 anos na área comercial. Isso foi em 2003. Área comercial. De 2003 até 2006. Entendi. E ali foi uma... Você desenvolveu suas técnicas de vendas todas. Eu comecei a praticar tudo aquilo que eu aprendi. Tá. E assim, com clientes bons, ticket restaurante, vários, né? Sim. Play Center. Tá. Tinha muitos clientes bons, né? Tá. Então eu comecei a... No FGV. B2B. B2B. Tá. Tudo B2B. E aí eu comecei a praticar. E em 2006 eu falei, agora é hora de eu voar. Minha empresa agora vai nascer. Tá. Fiz um plano de negócios. Tá bom. Né, testei tudo. Empresa de prestação de serviço de impressão. Tá. Essas que a gente usa hoje nos plantões. Da sua lista, então, lá, família, casa própria, casamento, tal. Só faltava a empresa. Família maravilhosamente bem, tá. né? Aí Graças chegou a hora. Deus. Aí chegou a hora. E aí? Aí falei com a família, minha esposa apoiou.
Olha que bom. Fiz uma reunião mesmo com as crianças. Essa hora é fundamental o apoio da família, né? Sim, porque eu falei, a gente vai ter que dar um passo lateral, né? Então, o custo de vida que a gente tem hoje, talvez a gente tenha que baixar um pouco para poder se enquadrar até que volte a ter o retorno. E eu acreditava muito. Entendi. Né? E sempre, né, colocando Deus em primeiro lugar. Perfeito. Na minha vida. E aí eu fui. Pedi de novo, aí eu pedi demissão, consegui, eles me encaixaram no programa. Não deram pacote, mas consegui liberar meu fundo de garantia, isso. Tá. Então deu tudo certo, né? Perfeito. Só que eu já tinha me capitalizado e já tinha o recurso para montar. Estava preparado. Já estava preparado. E aí montamos a Expertise, que existe até hoje, com mais 2 sócios. E foi assim, menos de... E é uma empresa voltada para... Para locação de impressoras. Tá bom. Né, para prestação de serviço, manutenção e locação de impressoras. Perfeito. A lojinha de conserto aí, saindo. Tá certo. Né, e eu fiquei 4 anos com esses sócios. Tá bom. E aí também aconteceu um acidente, né, na família. Minha esposa perdeu o pai, né, meu segundo pai, meu sogro. Tá. E 2010 já. 2008. E aí foi eu fiquei depois mais 2 anos, né? Mas a gente se perdeu um pouco. Entendi. Que é como uma mesa, que você tira um pé. Tá. Uma perna, ela vai ficar bamba. Entendi. Ela não cai, mas está ali. Tá e não bom. tem nada que substitui. Tá bom. Né? E aí nós fomos para... Eu pedi para sair da sociedade, de novo no impulso, da mesma forma, e estava pensando em voltar para o mercado de trabalho. Tinha uma oportunidade de voltar, assumir uma área técnica de uma grande empresa de São Paulo. Tá bom. E no dia que eu fui na entrevista, eu desisti. Eu falei para o dono, eu falei, olha, obrigado, eu te peço desculpas, mas eu acho que não é... não tenho certeza que eu não vou me dedicar como você precisa. Tá. Então eu quero continuar na minha carreira solo. Tá. Aí eu montei a NGT Solution, também existe até hoje. Tá. Então eu vou até falar mais rápido para a gente, né, chegar onde nós estamos. E essa empresa era de quê? Essa empresa era também na mesma área. Tá. Comecei do zero de novo, né? Montei lá no Butantã e a empresa foi um sucesso. Tinha clientes como Hop Hari, Zump, me tornei a assistência técnica autorizada da Brother, da Xerox. Entendi. Então, marcas grandes do mercado, né? Lexmark. Tá. Mas eu vi o quê? Né? As grandes escolas, as grandes empresas, o volume de impressão caindo. Os smartphones ainda não eram tão fortes como hoje. Perfeito. Mas eu já via que era a tendência. Tá bom. Hoje o PDF, a gente não recebe mais boleto em casa. Sim. Você faz tudo. Hoje um contrato nosso... Tá tudo na nuvem. É tudo na nuvem, né? Então isso começou a me mostrar que eu precisava fazer algo diferente. Você, na verdade, mais um momento de renovação para você. Sim. Tá. E aí um ambiente de renovação. E aí em 2015 para 2016, eu decidi que ia sair do mercado. Tá. Né? Sempre também buscando sempre, né, o caminho correto. E assim, nesse tempo todo, Dalma, nunca parei de estudar. Tá. Eu gosto muito de estudar e principalmente comportamento humano. Mas o que isso tem a ver com vendas? Para mim tem tudo a ver. Tá. Eu conversar com uma pessoa e poder ter empatia de entender como ela pensa. Sim. Eu tenho muito mais chances de poder ajudá-la. Então eu me formei em Practitioner de PNL, depois eu fiz Life Coach, então eu sou habilitado como Life Coach pela Slack, aí depois eu fiz Leader Coaching, né? Também me certifiquei, né, pela... Caminhando sempre nessa linha. Para lidar com as pessoas e seus comportamentos. Pessoas, exatamente. E, por último, agora eu estou me formando, né, numa pós-graduação, né, em logoterapia. É uma área da psicologia. Olha, não conheço. Logoterapia foi criada por Viktor Frankl. Tá. Né, um psiquiatra que viveu no campo de concentração 3 anos. Olha aí. E sobreviveu, né? E se dedica ao quê? Então, ao sentido da vida. Tá. Então, muitas pessoas hoje estão se suicidando porque perderam o sentido da vida. Entendi. Hoje a gente está numa vida desenfreada do prazer.
uma busca do prazer desenfreado. Tudo imediato. Tudo imediato. E aí, quando ela fica com ela mesma, ela não quer ficar. Tá certo. Então, muitos vão para as drogas, entram em depressão. Perfeito. E esse vazio existencial, né, quando a gente preenche ele, é muito interessante. E como é que você chegou no mercado imobiliário? Foi aí em 2016. Tá. Em 2016, eu decidi que ia sair do mercado. E aí um amigo, que inclusive foi sócio meu, que estudou comigo lá na década de 80, né, o Cláudio Amorim. Tá bom. Ele era gerente aqui na Plano, tinha acabado de ser promovido. Tá. E depois ele me contou a verdade. Ele falou, Azevedo, eu fui lá te chamar para ser corretor da minha equipe. Mas ele falou, cara, você não pode ser um subordinado meu. Você é meu parceiro. Tá aí ele me indicou para uma outra gerente. Ele me contou isso depois. Na época ele só falou, ó, tem vaga lá, eu estou me dando muito bem. Ele vendeu Espírito Barueri, mudou a vida financeira dele. E você já começou na Plano? Na Plano. Tá. Aí ele pegou e falou, olha, tem uma vaga lá na Plano que é da onde eu saí, agora eu fui promovido. Você cobre minha vaga lá com a Hilde. Tá. Né? A Hilde que me ajudou muito também. Tá. Então vim aqui nesse endereço, em 2016 para 2017. Tá bom. E bati um papo, gostei, me senti bem no ambiente. Tá. Me lembrou o ambiente Xerox, que era um ambiente humano. Bacana. Né? Não era só número. E aí eu falei, poxa, eu me senti super bem, eu topo esse desafio aí. Tá. Aí fiz o que tinha que fazer, me inscrevi no TTI. Tá bom. E fiquei aguardando, né? Isso foi em dezembro para janeiro. E aí eu fiquei aguardando o prazo para poder começar. E em janeiro, Dalma, isso é muito interessante. Eu gosto de frisar essas. Bom, as primeiras pessoas que eu vi aqui dentro foi o Trevisan e o Vono. Eles sentavam lá no fundo onde fica o Jonas hoje. Tá. Né, o Jonatas hoje, e eu ficava de frente para eles, nem sabia o cargo deles aqui dentro. Tá. Né, mas não importa, são umas pessoas que me acolheram aqui no café e o Trevisan ainda falou, Azevedo, depois que o bichinho te morder, você não sai mais. E eu duvidei dele, né? Eu falei, vamos ver se esse bichinho vai me morder, né? E em janeiro eles me convidaram para a festa do ano de 2016, que foi comemorado em janeiro de 17. Tá. Meados de janeiro. Estava para sair a minha habilitação do estágio. Tá. Para começar a trabalhar aqui no online. E eu fui. Cheguei lá, Dalma, eu estava tão desatualizado. Você imagina uma festa, o pessoal dançando, se divertindo. Eu fora do contexto, só conhecia o Cláudio, né? Tá. E as pessoas que eu vi aqui, a Hilde e tal. E aí, como uma certa hora da noite lá, eu me perguntei, né? Eu, em oração lá quieto, falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim para cá? Será que esse é o lugar? Não, parece que foi uma coisa. A música parou. E o Menderico, que era o gestor da Planivendas da época, pegou o microfone. Ele fez a seguinte pergunta. Eu tinha acabado de pensar. Ele fez a seguinte pergunta. Vocês sabem por que vocês estão aqui hoje? Você acredita nisso? Opa! Aí até arrepiou. Eu parei na hora. Vocês estão aqui porque vocês são anjos que Deus coloca na vida das famílias, para ajudar as famílias a conquistarem o sonho daquilo que elas precisam. Olha aí. Eu falei, agora eu sei por que eu estou aqui. Achou o propósito. Agora eu sei o propósito. E é isso aí, eu vou em frente. Boa. Então, assim, família é muito forte para mim. Eu acho que nós temos, nós temos os nossos valores. Sim. Então, para mim, honestidade, família, né? Tudo que é ligado a isso, eu faço com alegria. Tá. E graças a Deus aí vim para cá no online no primeiro mês. Eu vendi 3 apartamentos. Ô, louco, primeiro mês, 15 dias, né? Consegui vender 3 apartamentos. E aí não parou mais. Então, fazia uma média de 2, 3, que eu trabalhava meio período e meio período da manhã eu fazia um trabalho social. Tá bom. Então, sempre trabalhei assim com um social muito forte. Bacana. Eu fui presidente da Obra Coping do Brasil. Sei. Demandava muito, né, para ir lá despachar para o pessoal, enfim. E foi uma experiência muito boa. Né? E conseguiu aliar as coisas. Consegui aliar as coisas. E aí depois chegou um momento que não dava mais. Que eu falei, ou eu sustento a minha família, ou eu continuo no social. Então não tem social se a minha casa não estiver bem. Né? Foi um momento aí interessante.
que foi quando eu comecei a fazer o quê? As coisas diferentes. Tá. Então, como corretor, fiquei aqui 2 anos. 2 anos, aqui tá. no online, trabalhava das 2 da tarde até as 11 da noite. Acabava o expediente às 10, mas sempre tinha um cliente que queria conversar, e era o horário que eles estavam mais abertos a falar. Sim. Né? Que já tinha chegado da escola, do trabalho. Tá mais sossegado. E foi muito legal isso. Tá. Aí depois começou a abrir para o online para os plantões. Tá aí bom. eu me perdi um pouco, porque qual plantão eu vou? Então eu escolhi ir para um plantão que não era plantão. Era um humanizado no Brand, que eram apartamentos de médio alto padrão no Brooklyn, que pouca gente olhava para ele. E olha que interessante, eu fui para lá não com foco em vender brand, eu fui para lá com foco em trabalhar mais reservado. Entendi. Porque aqui, querendo ou não, é todo mundo ligando, era aquele barulho. Mais muvuca. Mais muvuca, eu não conseguia me concentrar nas minhas tarefas do dia. Então, o que eu fiz? Eu fui para o brand e lá eu nem sabia o que era coordenador direito, porque aqui a gente não tinha, no online não tinha. E eu trabalhava a semana inteira com foco de agendar pelo menos 4 visitas por final de semana. Perfeito. Né? Ou mais, mínimo era 4. Então eu ficava a semana inteira tentando levar o cliente para o plantão. Se o cliente falava, eu posso só hoje, no meio da semana, eu parava tudo aqui, tomava o metrô, pegava o carro e ia atender o cliente na loja. Tá bom. E assim eu comecei. Aí eu fui desenvolvendo e eu falei, o que eu preciso saber? Preciso conhecer os produtos primeiro. Com certeza. Né? Então, técnica de vendas, eu já peguei alguma coisa. Sempre gostou de estudar, né? Sempre gostei de estudar. Aí sabe o que eu fiz, Dal? Não tinha, o marketing não dava os books. Então, eu peguei todas as fotos do site de cada produto. Eram poucos, hoje são 60 e poucos, mas na época tinha uns 20. Eu baixei todas as fotos e transformei tudo em book em PDF, em PowerPoint. Então, eu ficava ali com o meu foninho ouvindo uma música, enquanto não caía um lead. Eu ainda não sabia muito bem da área, não interagia, não fazia tanta oferta ativa. Falei, eu preciso conhecer primeiro para fazer a oferta ativa. Aí eu fui para cima e fiz o book de todos os projetos. Entendi. Aí o pessoal do online começou a me pedir. No final tinha meu nome, tinha meu telefone, né? Aí eu comecei a transformar em PDF para o pessoal da equipe. Entendi. E depois, muito tempo depois, a Plano, o marketing começou a desenvolver um material de qualidade, muito mais bonito que o meu, né? Mas também ajudar, porque online tem que estar tudo na mão. Sim, sim. Aí eu criei um drive Então, assim, olha o que o Carlos Pimenta lá atrás fazendo efeito hoje. Entendi. Porque, assim, para a minha idade é difícil quem tem uma certa afinidade com tecnologia. Entendi. Eu já apanho muito de Facebook, de um monte de coisa. Mas essa bagagem me ajuda muito. Com certeza, né? A experiência passada. A experiência passada. Então, todos os aprendizados que você teve na Xerox, entre outros. Né? Exatamente. Então, eu fiz todos esses books e comecei a trabalhar. E depois, coordenador? Não cheguei a ser coordenador. Não. Né? O que aconteceu? Em 2018, eu passei uma fase difícil lá no Brand. Porque eram poucos leads que iam para lá e eu tinha que gerar os meus. Então, eu fiz muito trabalho de rua, mas não estava dando resultado. E aí, o que aconteceu? Eu criei uma metodologia de trabalho, inclusive lá no Gestor Eficiente, eu lembrei muito disso. Como é eficaz a gente ter métricas. Disciplina. Exatamente, disciplina. Então eu falei, gente, quantas vezes eu fiz ligação para cliente pensando nos R$50 do sorteio, sendo que a ligação é para minha venda, é para eu sustentar a minha família. Aí quando eu trouxe isso para a razão novamente, as coisas mudaram. Criou então, eu não vou perder tempo. Criou um método. Exatamente. Então, eu não tenho que falar com 100 clientes por falar. Eu tenho que conversar com 15 clientes por dia. Interagir. Então, para eu conversar com 15 por dia, quantas ligações eu tenho que fazer? Mais de 100. Para 15 realmente me dar atenção. Perfeito. Esse é o número da época. Hoje mudou um pouquinho. Você tem que fazer muito mais. Sim. Porque o consumidor mudou. Hoje o WhatsApp tirou essa parte de comunicação, né, interativa. Então, às vezes, você tem que mandar uma mensagem. Eu ia até te perguntar sobre isso. Com esse novo mercado, WhatsApp, ferramentas, lead, esse monte de coisa que o mercado oferece hoje para a gente, tudo eletrônico, substituiu o tete-a-tete, a conversa? Não substituiu. Isso ainda é muito válido, mas mudou um pouco.
Tá. Você ligando hoje... Como é que você vê isso hoje? Hoje eu vejo assim, a grande maioria, você recebe uma ligação de um número desconhecido, você não atende. Tá. Devido ao número de golpes, uma série de coisas. Tá. Então, hoje ainda é eficaz você fazer uma boa primeira mensagem, tá, a que gere um interesse, que gere uma curiosidade. Se você manda numa primeira mensagem tudo, já dizendo o que é, por que você quer entrar em contato... Não precisa mais de você. Não precisa mais de você. Então, eu falo sempre para a equipe, primeiro contato é para você ser conhecido, não é para vender. Ele tem que confiar em você. Se ele não confiar em você, nada vai para frente. Ele vai tentar com outro. Sim. Então, primeiro contato é vender você, quem você realmente é, e passar a segurança para o cliente. Então, estou no mercado há tanto tempo, já ajudei tantas famílias a conquistarem, né, o seu primeiro imóvel ou o imóvel de investimento, enfim. Você vai ter o perfil do cliente. E, depois disso, você vai para uma outra etapa. Aí eu tento o quê? Levar para uma visita, porque olho no olho é diferente. Sem dúvida. Você vai ver o comportamento da pessoa, você vai entender, aí vem essa parte dos cursos, de entender como ela funciona. Uma coisa que, algo assim que eu aprendi que me ajuda muito é entender que cada um tem seu mapa. Perfeito. Mapa é mapa, cada um pensa. A tela que a gente está vendo aqui, que você está vendo, é diferente da forma como eu vejo. Tá. E quando a gente entende isso, a gente vai lá e trabalha realmente da forma como o cliente entende a comunicação. Tá. Bacana. E vamos lá, vamos falar um pouco assim, e essa profissão, aí você depois gestor, diretor, como é que foi? Isso, aí assim, eu em 2018, com essa nova técnica, eu saí, né, de 4 meses sem vender para 8 vendas por mês. Tá. 8 vendas. E em janeiro fui campeão de vendas, foi meu primeiro troféu na Plano, né, como corretor. Bacana. 2 anos de empresa. E aí teve muita gente saiu da Plano para ir para a Icom, na época que o Vono saiu. E nessa, a minha gerente da época, a Hilde, foi também. Tá. E o senhor Diego Ressuti, né, me deu uma oportunidade, me fez um convite que eu confesso que eu balancei. Ele me convidou para assumir a equipe. Entendi. Falei, Ressuti, eu nem sei ser corretor ainda, estou 2 anos, estou aprendendo sistema, estou aprendendo, né, como funciona, né, mercado, vindo de uma outra área. E ele falou, cara, eu preciso de gente do bem, o resto eu desenvolvo. Tá. Falei, se é assim, eu topo. Perfeito. Porque do bem eu sou. Né, vamos juntos. Boa. E me ensinou muito, né? Então eu passei a ser gerente em 2019. Tá. E aí veio a pandemia em 2020. Tá. Mas 2020... Foi um ano ótimo, né? Um ano ótimo. Eu fiquei como segundo lugar de vendas do online, né? Tá. Da Plano. Tá. E aí veio 2021. 2021 mudou muito, né, o mercado. Mudou muito assim. Muitos corretores meus não voltaram. Porque eles eram online e a Plano tornou-se híbrida. Tá. E aí foi um novo desafio para mim. Então eu comecei, aí eu recebi um convite para ser gerente coordenador online no Laguna, no lançamento do Laguna. Tá bom. Então foi ali que eu desenvolvi um pouco a parte de coordenador. Perfeito. De como movimentar a equipe, buscar novas formas gente, enfim. Foi muito bom para mim. Tudo sempre foi muito bom. Legal. Desafio, mas foi bom. Não, tem que ser, né? Sim. E vamos lá, essa profissão, né? Profissão corretor, profissão trabalhar no mercado imobiliário é uma profissão que te dá muita liberdade. Sim. Porque você pode ou não trabalhar. É sua escolha, você é autônomo. Exatamente. Né? Como é que você gerencia isso para você? Como é que você aconselha as pessoas que estão começando? Quem está aí? Quem está passando por dificuldade? Quem fica 4 meses sem vender e depois tem que reverter a história? Exatamente. Como é que o Azevedo vê essa questão da liberdade versus o gerenciamento da sua própria empresa, que você é a sua empresa? Excelente pergunta, Dom. Eu vejo assim, se nós fazíamos, eu, por exemplo, que fui CLT, se eu fazia para uma empresa, por que eu não vou fazer para mim? Né? Então, eu tenho isso muito forte. E outra coisa, sempre sair da zona de conforto. Sim. Existia um plantão a 3 quilômetros da minha casa, da Oeste. Tá. Eu não ficava lá. Tá. Eu passava lá de manhã, todo dia, e no final do dia. Mas eu ia para os mais distantes. Porque quando você está perto de casa, vamos almoçar em casa. A família, precisa resolver isso aqui. Você tende a ir. Tá. Então, era uma estratégia minha. Sempre
Trabalhei na Xerox 32 km da minha casa, por que eu agora vou, vai ficar aqui do lado. Ficar aqui do lado, né? Nessa comodidade. Tá. Então, assim, mesmo durante a pandemia, de manhã, eu não ficava de bermuda, eu colocava uma calça. Sim. Porque a qualquer momento eu saía. Então, isso que deu certo na nossa estratégia. Não se desligar, não achar que tudo parou, tudo acabou. Tá. E aí o que eu fazia? Para a equipe não se arriscar com o Covid, eu tenho carro, eu ia até os plantões, filmava ao vivo para o cliente ver o decorado, né, na negociação, chamava a pessoa em videoconferência. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma. Mas estou saindo um pouquinho da sua pergunta. Não tem problema. Mas eu acho assim, tudo isso é disciplina. Tá bom. Então, a disciplina eu acredito que seja o fator diferencial. Não, e se aplica a questão da liberdade de escolha. Da liberdade, né? De escolha, exatamente. Tá, então, sempre, em logoterapia a gente vê muito isso. Tá. Liberdade. Você tem liberdade para escolher. Tá. E eu vejo assim, nós temos sempre ali o lobo mau e o lobo bom. Tá. O lobo mau é a nossa preguiça, a vontade de desistir. Já pensou se eu tivesse ouvido ele lá em 2018? Eu não estaria aqui hoje. Sim, é verdade. Batendo esse papo com vocês. É verdade. E foi interessante, porque o lobo do bem, que é o caminho, que é a sua intuição, que é algo que transcende a gente, sim, ele tem que ser mais forte do que aquele que quer te deixar na zona de conforto. E essa liberdade a gente não pode perder, de sempre escolher aquilo que é melhor. Perfeito. Não aquilo que não vai me trazer o resultado. Né? Dou até um exemplo. Você quer emagrecer e sabe que comer um pedaço de bolo não vai te levar para o que você almeja, você tem a liberdade de escolher. Hoje eu não vou comer. Exatamente. Então é a mesma coisa no trabalho. Conta pra gente aí, você tem muitas histórias, já tem um tempo no mercado, 7 anos de mercado, né? 7 anos. Então você já tem histórias, tal. Você lembra de alguma história do mercado imobiliário, de alguma venda que te emocionou, que você participou, alguma mesa que você lembra e que te marcou? Não tiver, não tem problema, mas alguma coisa que marcou, porque tem muita história. Como a gente vende sonho, realiza sonho e concretiza o sonho das pessoas. Exatamente. Me fala uma história que marcou você. Olha, tem uma história recente do Mais Morumbi. Vamos lá. Né, uma cliente, ela foi até lá, tem 2 filhos, e assim, com uma cabeça de não consigo, não é para mim, né? E foi interessante. Ela chegou lá, já aprovada com IR futuro, a gente tinha o risco ainda, mas eu falei, essa mulher vai conseguir. E aí ela chegou lá e desanimada e levou a mãe. Tá. E me chamou muita atenção isso, Dalmo. A pessoa com quase 40 anos, 2 filhos, separada, né? E morando num quarto com os pais de aluguel, a família inteira de aluguel. Tá bom. Família inteira. E aí ela falou assim, poxa, mas eu preciso de 2 dormitórios, um dormitório para o meu filho. Aí eu entendendo a necessidade dela, porque a corretora foi inclusive um cliente, né, da Kimi, a corretora já sabia, tinha me passado as informações. Eu peguei e falei para ela, tudo bem, mas hoje você mora aonde? Para ela trazer para a consciência. Moro num quarto na casa dos meus pais, que é alugada. Falei, tudo bem, até quando você vai querer isso para sua vida? Ela, poxa, eu já quero sair logo. Eu falei, então é o seguinte, qual que é a diferença você morar num quarto e morar num apartamento que tem um quarto, uma sala e uma cozinha? E uma varanda, se você já dorme com seus filhos hoje. Uhum. Aí ela caiu na razão. E essa mulher, né, foi para casa, tudo, e voltou quando saiu o lançamento para comprar. Ela trouxe os pais. Dalmo, cortou o coração. Você vê uma pessoa de 72 anos, aposentado, e trabalha como zelador para pagar os 2.500 de aluguel, que só a renda da aposentadoria não paga. E o homem veio para mim, minha filha vai comprar, eu consigo comprar um também? Faltando 8 anos para os 80, a Caixa não financia. Sim. É muito difícil, ele teria que ter um valor muito alto para comprar. Sim. Então essas coisas mexem com a gente, né? E aí ele olhou para a filha assim, a filha começou a chorar, a mãe também, tipo assim, para nós, velho, não tem mais jeito. Agora a nossa filha vai comprar. Nós vamos ajudar. Parcelamos comissão, fizemos o que foi preciso. Tá. Né? E foi uma venda assim que emocionou o plantão inteiro. Boa.
foi assim, algo... E ela assinou com a Caixa e vai morar ali no Mais Morumbi. Que show, cara. Né? Azevedo, me fala uma coisa, já com essa história emocionante, então me fala aí agora um recado para a turma que está começando, para quem está querendo mudar de carreira, para quem está querendo se inspirar para o mercado imobiliário, para quem está chegando, para quem já está, para o time. Já manda um recado aí, já amarrado nessa história, porque se o objetivo é realizar sonho e fazer histórias assim, qual é o recado do Azevedo para a turma? O recado que eu dou, né, é fazer tudo com amor. O amor é o que movimenta a gente. Então, quando eu faço com amor, eu saio só de mim. Eu não olho só para a minha comissão, que ela é importante. Né? Eu tenho resultados que para ajudar a empresa tem que cumprir as metas. Enfim, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Só que quando eu fico olhando só para o meu umbigo, eu desanimo muito fácil, porque eu começo a olhar a minha dificuldade. Então, principalmente para quem veio de CLT, como eu, a primeira coisa é mudar seu mindset. O que é isso? Mudar a sua forma de pensar, seu comportamento. Porque a gente pensa muito, né, na segurança. É uma segurança que não existe no CLT também. Você pode perder o emprego a qualquer momento, como aconteceu comigo. Né? De repente, de 8.000 funcionários na empresa que eu trabalhava, baixou para 2.000 e hoje tem 800. Ela existe ainda. Então, assim, procure sempre transcender, fazer um pouco mais pelo próximo, que o seu vem como recompensa. Bacana. Né? E aí você não vai desistir porque você vai ter um motivo maior do que só a sua comissão, que é o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, alguém que está ali, que depende de você também. Então, isso tem que te motivar e tem que te fazer realmente levantar cedo e fazer aquilo que tem que ser feito. Não se motive para ganhar os R$50, como eu já fiz. Né? Se motive para conquistar a sua venda. E aproveitando que você está falando da família, dos amigos, se quiser mandar os agradecimentos, que a gente está caminhando agora no final, que quem você quer agradecer, quem a gente você pensa quer em tanta coisa para falar, né? Mas dá um rumo totalmente diferente, né? Tá então, assim, eu agradeço demais o Lozano. O Lozano me dá uma liberdade para trabalhar, sempre está conversando comigo, a gente discute algumas ideias, coloca em prática, né? O Everton lá também com o gestor eficiente abriu minha mente para muitas coisas. Então é bacana, estou colocando em prática de verdade. Então a gente já tem na equipe aí uma planilha com métricas e até fiz uma calculadora do funil de vendas. Que o corretor vai lá, coloca quanto ele quer vender no ano, já sai ali o que ele precisa fazer de ligação, visita, enfim. Né? E agradeço também, assim, se eu for falar nomes, vai ser injusto, tá porque certo. Vai a gente esquecer trabalha alguém. vou esquecer alguém. Os corretores é uma equipe fantástica, são pessoas que me animam a estar todo dia no plantão. Tem dia que eles brigam comigo, eu falo, Azevedo, é domingo, 4 da tarde, você pode ir para a tua família também, não precisa estar aqui, não está precisando de você. Né? Várias vezes já ouvi isso, né? Perfeito. A Leda, que deve estar assistindo também, já puxou minha orelha, a Aline, todos os outros corretores da equipe. Mas, enfim, essa disciplina eu não posso perder, porque senão a gente vai se afastando aos poucos. Né? Então, assim, agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar numa empresa fantástica como a Plano, né? Que tem pessoas do bem, os donos têm essa filosofia. Tá certo. E quando eu vi o plano E na convenção de segunda-feira, falei, poxa, que coisa maravilhosa. Uma família de R$ 2.640 poder ter a sua casa própria. Isso não tem preço. Muito bom. Isso não tem preço. Bacana. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Quero agradecer ao Azevedo por compartilhar com a gente essa história de vida, história de sucesso. E para você que está aí, que acompanhou com a gente, eu vou destacar aqui hoje, das palavras do Azevedo, sempre tem algo a mais para você procurar, para você se renovar. Você está sempre estudando, você precisa estar sempre se reinventando. Ele é uma pessoa que mantém os seus valores ligados à família, à honestidade, uma coisa que ele falou que é muito forte para ele, para ter o seu próprio método, buscar então dentro dessa renovação, mantenha o seu método, foque, tenha sucesso também, como teve o Azevedo na vida, como conseguiu até hoje chegar até aqui. Obrigado a você, se gostou do conteúdo, quer falar mais alguma coisa, Azevedo? Sim, eu quero agradecer a você também e ao convite, porque
É uma honra estar aqui, né? É uma alegria. A honra é nossa, esse time está aqui para isso. Um pouquinho com o time, Imagina, né? Esse time está aqui para isso, essa equipe técnica maravilhosa que produziu esse podcast sensacional. Compartilha, como falei no começo, chama o pessoal, dá um like, até a próxima, valeu.